queridos irmãos encarnados e as centenas de irmãos desencarnados que aqui se encontram na noite de hoje, muita paz, que Jesus, o Mestre, esteja com cada um de nós. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos finalizando o capítulo 24, que trata daquela máxima de Jesus: não coloqueis a lâmpada, a candeia, embaixo do alqueire. A luz deve ser colocada acima para nos iluminar. Imaginemos nós acendermos um candeeiro, uma lanterna e colocarmos embaixo da mesa, embaixo da cama. Isso não é racional. Então, a candeia, a luz, deve estar num ponto onde possa iluminar, clarear a nossa vida. E Jesus é essa luz maior que desce dos planos mais evolvidos para nos trazer a sua mensagem de renovação, para nos ensinar que o reino de Deus não está fora de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Então ele veio com esse propósito, trazendo o seu evangelho, que significa a boa nova. Nesse capítulo 24, para se colocar a candeia acima do alqueire, nós estamos com as reflexões da última passagem, que trata do carregar a sua cruz. Olha, essa passagem, tem duas passagens na lição de hoje, e nós escolhemos esta passagem, que uma equivale à outra. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porquanto aquele que quiser se salvar, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, salvar-se-á. Esta passagem está em todos os evangelistas, está em Marcos, capítulo 8, 34 a 36, está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, 23 a 25, está em São Mateus, no capítulo 10, 38 e 39, e no Evangelho de João, capítulo 12, 25 e 26. Então, observemos esse chamamento, essa advertência de Jesus. Ele chama o povo e os discípulos para perto de si e adverte: quem quiser acompanhá-lo, quem quiser segui-lo, deve tomar a própria cruz. Mas antes de tomar a cruz, tem que haver a renúncia. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem até uma historieta que conta que foi dada uma tarefa para umas pessoas que estavam numa prática esportiva. Cada um deveria carregar um pedaço de madeira, digamos uma vara muito comprida, e era alguma coisa rígida. E as pessoas começaram a se cansar. E como nós costumamos inventar desculpas, alegar cansaço, que não dá conta, algumas pessoas começaram então a tratar aquele pedaço de madeira com descaso. Por que eu estou carregando essa coisa tão pesada? E teve alguém que excedeu. Para ficar mais leve, foi cortando aquela madeira. Só que aquele pedaço de madeira tinha um propósito. Era para ser colocado de uma margem para outra.
numa passagem que era muito profunda e não dava para ser de outra forma. Então, ao chegar ali, diante daquele precipício, o instrutor pede para que a pessoa coloque aquela madeira que ele trouxera. Quem não tirou nenhum pedaço, quem chegou exausto, mas chegou com a sua madeira inteira, quem chegou com a sua cruz, pôde colocar do outro lado, e foi a passagem, foi uma ponte de passagem. Mas aquele que cortou, não cansou nada, ao tentar fazer aquela mesma operação, aquele pedaço de madeira despencou no precipício e ele ficou sem fazer a travessia. Então é assim que acontece conosco. Nós queremos muitas vezes tirar dos nossos ombros aquilo que nos compete carregar. Então Jesus está falando da seriedade que nós devemos ter com a nossa fé. Se eu sou espírita, se somos espíritas, somos cristãos, meus irmãos. Ser espírita é ser cristão de verdade, sem estarmos em polêmicas, discutindo questões que não levam a lugar nenhum. Porque essa fase de só falar, essa fase da teoria, ela já passou para nós. Nós estamos recapitulando as lições do Evangelho desde que Jesus chegou aqui na Terra. E como o marco, como a mudança dos tempos dá-se com a chegada de Jesus, o tempo é contado antes dele e depois dele. Então, há 2017 anos que Jesus trouxe o seu Evangelho de amor. Lendo um pouco o Richard Simonetti, que é um escritor, é um pesquisador do Evangelho do Cristo, é um espírita estudioso. Então, nós estávamos observando aqui sobre o mandamento maior. Porque Jesus, ele traz para nós, observemos os 4 evangelistas, basicamente o que tem um evangelho, o outro também contém, a não ser algumas exceções. Mas nós nos recordamos muito daquela passagem onde um fariseu, que era considerado o top da classe social do judaísmo, era aquele homem dotado de inteligência, de conhecimento, e era um escriba. O escriba era aquele que tinha o dever, que tinha a função, a missão de escrever os textos sagrados. Então eram homens cultos e conheciam profundamente a lei de Moisés. Então é um destes, porque Jesus, em quase todos os momentos, ele é testado o tempo inteiro. As pessoas, às vezes, perguntando intimamente, questionando por que ele faz algumas coisas. Então, esse escriba chegou e perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Era um teste para ver se Jesus, certamente, sabia o que era a lei que ele estava se referindo, se ele conhecia as Escrituras Sagradas, ou se ele ia dizer que o maior mandamento era aquele que ele estaria trazendo, nos dizendo que Deus é nosso Pai, é nosso Criador, que o reino dos céus está dentro de nós. Mas observemos, é o Richard Simonetti que faz essa pesquisa, e ele diz que essa questão desse escriba, ela referia-se aos princípios instituídos por Moisés. Na verdade, eram inúmeros, mas ele dá um total de 613 princípios mosaicos, dos quais 248 são princípios ativos. Por exemplo, o que fazer, e 365 princípios negativos, o que não fazer. Então, observemos que Jesus,
conhecendo em profundidade a alma humana, ele registrou: amarás, é a resposta que ele dá do maior mandamento da lei. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Eis aí o primeiro mandamento e o mais importante mandamento. Esse mandamento, meus irmãos, está em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5. Jesus, não são palavras de Jesus, ele recitou o que estava escrito no livro de Moisés, Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5. Mas ele diz: este é o primeiro grande mandamento da lei, mas existe um segundo de igual importância: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o complemento que está no livro Levítico, capítulo 19, versículo 18. Jesus conclui: nestes 2 mandamentos estão toda a lei e todos os profetas. Então, naquele momento que Jesus dá essa resposta, e o Richard Simonetti ainda comenta mais à frente, que aquele escriba ficou encantado, porque aquele mestre estava recordando um entendimento profundo das Escrituras, dos livros de Moisés. E ele diz para ele: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que esse Deus deve ser amado com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E ainda o outro, do amar o próximo como a nós mesmos. Isso, mestre, excede de todas as maneiras, estes 2 mandamentos, excede todo o holocausto e todos os sacrifícios. Por que que aquele escriba diz isso? Porque o judaísmo, ele tinha o seu cerimonial era marcado por 2 práticas. O holocausto, que era o sacrifício de animais e de aves em homenagem à divindade. É naquela passagem que Jesus diz: quando fores colocar a oferenda no altar e lembrares que um teu irmão tem algo contra ti, deixa aí a tua oferenda, vai lá e reconcilia-te com ele. Então esse é o holocausto. E o sacrifício era a criatura se abster, por exemplo, de alimentos através do jejum. Então aquele escriba, aquela resposta do Cristo para ele, preencheu-lhe o íntimo. Ele compreendeu que, de fato, cumprindo aquele mandamento de amar a Deus, amando o próximo, ou amando o próximo era o mesmo que amar a Deus, ele reconhece e compreende que isso é mais importante, que é maior do que o holocausto e os sacrifícios. Então Jesus responde para o escriba: não estás longe do reino de Deus. E aí, meus amigos, viajando aqui na pesquisa do nosso irmão Richard Simonetti, que é esse pesquisador, esse escritor espírita, ele entende e faz um questionamento para nós mesmos. Por que será que nós ainda não amamos o nosso próximo? Por certo, é que ainda não sabemos nos amar. Por quê? Porque nas nossas personalidades impera um vício, que é a origem de todos os outros vícios. Em O Livro dos Espíritos, na questão 913, Allan Kardec pergunta:
Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Qual é o vício assim mais radical que nós possuímos? E o Espírito da Verdade diz-nos que é o egoísmo, porque do egoísmo deriva todo o mal. E quando nós cultivamos esse egoísmo, observemos que nós estreitamos os laços de generosidade. A nossa família é o pai, a mãe e aquele reduto muito minúsculo. Isto se todos nos dermos bem, porque caso contrário, nós deixamos isso de lado. E o entendimento, o ensinamento de Jesus é estendendo para além do círculo consanguíneo a família. A família é o próximo. São as pessoas, a vizinhança, as pessoas que conhecemos, aquelas que não conhecemos. E ele dá lições preciosas de generosidade. Então, meus amigos, ainda marcados pelo egoísmo, somos apaixonados por nós próprios. E essa paixão, permita-nos ler aqui um trecho que é muito interessante, do Richard Simonetti, quando ele fala dessa paixão. Ele diz, é que não amamos a nós mesmos. A característica fundamental de nossa personalidade é o egoísmo. Com ele pode haver paixão, mas dificilmente haverá lugar para o amor. A diferença abismal entre ambos. A paixão situa-se nos domínios do instinto. Busca apenas a autoafirmação, o prazer a qualquer preço, sem perspectivas mais nobres, sem cogitações além da hora presente. O amor situa-se nos domínios do sentimento e só se realiza com o bem que possa estender ao ser amado. É por estar apaixonado por si mesmo que o indivíduo se entrega ao vício e ao desregramento. É por estar apaixonado por si mesmo que caminha pelas estradas da vida como um cego e tropeça nas pedras do caminho. É por estar apaixonado por si mesmo que se comporta como uma criança indisciplinada, a bater os pezinhos porque não lhe deram um brinquedo desejado, porque a vida não atendeu às suas reivindicações. Então, nós achamos aqui essa parte muitíssimo interessante, porque, de fato, há um entrave muito grande. E quando Jesus nos convida para a renúncia a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz para segui-lo, significa, meus irmãos, que nós temos que, de fato, vivenciar o Evangelho do Mestre de uma forma verdadeira. Aí nós lembramos de uma outra passagem que diz, Jesus falando para aquela multidão que o ouvia, aprendestes que foi dito, amarás o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Está em Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 47. Porque nessa questão do amar o inimigo, a doutrina espírita nos fala, está aqui no Evangelho, no capítulo 12, no amai os vossos inimigos, não é colocar no nosso coração o mesmo espaço para o irmão, para o amigo, para as pessoas que confiamos.
O amar o inimigo significa não guardar mágoa, ódio, ressentimentos. É ficarmos felizes quando eles se dão bem na vida. É quando eles necessitarem, sem os humilhar, que a gente possa auxiliar. É o que Jesus nos ensina, porque a própria lei química nos mostra que o nosso coração bate diferente ao encontrarmos um amigo. É uma coisa, sentimos-nos bem, mas nós temos algumas palpitações, a nossa respiração muda, porque é uma reação física. É a lei da fisiologia, da atração e da repulsão dos fluidos. E quando nós encontramos com alguém que nós sabemos que não gosta de nós, o nosso coração acelera um pouco. Mas não devemos guardar mágoa nem ressentimento. Devemos, ao contrário, sairmos dessa sintonia e orarmos por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Então, de fato, carregar a cruz é assumir de verdade o Evangelho. É viver a vida com bom ânimo. Porque quando a gente começa a frequentar a doutrina espírita, vir ao centro espírita, é comum os familiares nos dizerem: a macumba hoje vai começar cedo. Mas isso lá não tem trégua, é todos os dias. Então, de coisas que não conhece, que nós possamos fazer a diferença. Carregar essa cruz com desvelo, com renúncia, sendo uma pessoa melhor, guardando bom ânimo, alegria, esperança. Porque Jesus nos oferece tudo isso. Com Jesus tudo é paz. Então observemos com o nosso querido Chico Xavier, na sua mediunidade pacificada e serena, na sua mediunidade radiosa e luminosa, ele que acompanhou, é um modelo, é um exemplo vivo de renúncia, de tomar a sua cruz e seguir esse homem que passou uma vida inteira, renunciou, teve a vida desapropriada pelos espíritos, para trazer as verdades sobre a imortalidade da alma, para falar da vida espiritual. O primeiro livro do Chico Xavier é uma obra-prima, poesias de poetas brasileiros e portugueses. E tem uma dessas, nesse Parnaso de Além Túmulo, que foi a sua primeira obra, tem um escritor, um poeta, José Silvério Horta, que fez uma releitura do Pai Nosso dessa forma, através da mediunidade luminosa do Chico. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de luz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os pecados tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos ensinamentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Sob a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja
seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Que Deus nos abençoe.